as pessoas hoje em dia já não estão a respeitar aquilo que são as vontades de Deus. É normal na vida em que nós temos no dia de hoje, as pessoas querem curtir mais os momentos da carne, as pessoas querem beber, querem fumar, querem prostituir-se, as pessoas não querem respeitar o seu próximo. As leis de Deus estão escritas, estão para o homem faz muito tempo. Bom dia a todos, sintam-se cumprimentados. Desde os tempos remotos, desde o tempo em que Moisés esteve aqui na terra, os 10 mandamentos são algumas das leis que nós temos para poder seguir com a vida. Mas nós conseguimos ver que até o dia de hoje, até agora que vocês estão a ver este vídeo, as leis de Deus não são cumpridas. O homem, quanto mais o tempo passa, mais está a aprimorar aquela que é a forma de não respeitar a Deus. As tecnologias, elas aparecem, as coisas da revolução, elas aparecem para atrapalhar o homem a seguir a Deus. Hoje nós conseguimos ver um homem que não vai à igreja, um homem que quando vai à igreja vai lá encher o templo de Deus, quando ele vai à igreja só vai lá apreciar as mulheres dos outros, ele vai lá ver como é que as pessoas vestiram. As pessoas hoje em dia já não estão a respeitar aquilo que são as vontades de Deus. As pessoas hoje em dia estão a usar a capa para parecer que realmente elas estão ainda com Deus. Mas enquanto não, o tempo, o julgamento está a caminho. Jesus está de volta. Jesus vai voltar. Jesus está em nós e Deus fará justiça para o homem. O homem e o desrespeito a Deus. A parábola da vinha de Isaías. Vivemos tempos em que o homem tem se afastado de Deus, desprezando os seus mandamentos e vivendo segundo os seus próprios desejos. Essa realidade não é nova. A Bíblia já nos alerta sobre esse comportamento em diversas passagens. Um exemplo claro está no livro de Isaías 5, 1 até versículo 7, onde Deus é comparado com um agricultor que plantou uma vinha esperando bons frutos, mas em vez disso, colheu uvas amargas. Hoje a sociedade repete esse erro. Deus nos deu a vida, recursos, inteligência e oportunidades. Mas ao invés de darmos frutos de justiça, produzimos corrupção. O mundo está corrompido, as pessoas estão corrompidas. As pessoas já não sabem realmente qual é a coisa certa que devemos fazer. A imoralidade, a rebeldia contra Deus. Vamos analisar uma passagem e explicá-lo ao mundo atual. Vamos analisar uma passagem e explicá-lo ao mundo atual. A parábola da vinha, do Isaías 5, versículo 1 até 7. O que a Bíblia diz sobre isso? Agora cantarei o meu cântico amado, o cântico do meu bem amado, e respeito a sua vinha. O meu bem amado tinha uma vinha, outeiro fértil, lavrou e tirou as pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isaías 5, de 1 até 2. Aqui a vinha representa o povo de Deus. Deus preparou tudo para ele. Deus preparou tudo para que eles prosperassem e tenham bons frutos. Ou seja, obediência, justiça, fidelidade. Mas em vez disso, produziram frutos ruins, frutos não bons. Ou seja, desobediência, idolatria e muita maldade. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E reparou que exercessem juízos. Isso significa que Deus esperava que o povo vivesse com retidão, mas eles escolheram a injustiça e a rebelião. O reflexo do mundo atual em que nós vivemos. Essa mensagem continua relevante hoje. Deus nos dá oportunidades, dons e talentos, mas muitos escolhem ignorá-lo e desrespeitá-lo. Falta de temor a Deus. Muitos vivem como se Deus não existisse. Zombam de fé e seguem seus próprios caminhos. A Bíblia já nos alertou sobre isso. Dizem os insensatos, no meu coração não há Deus. Isso podemos encontrar no livro de Salmos 14, 1. Imoralidade e injustiça. A sociedade promove valores contrários à palavra de Deus, defendendo o pecado e rejeitando a santidade. É normal ouvirmos por aí dizer que Deus não existe. Se Deus existe, por que Deus não apareceu quando as pessoas estavam sendo atropeladas? Então essas palavras elas vão criando relevância naquelas pessoas que não querem realmente seguir o caminho de Deus e não querem estar na santidade. Okay? Ai dos que o mal chama bem e ao bem chama o mal. Podemos encontrar também esta palavra no livro de Isaías 5 e 20. Mas por que as pessoas elas tendem a rejeitar Jesus?
rejeição de Jesus, negam a Cristo e seu sacrifício, substituindo a verdade de Deus por ideologias humanas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em João 1:11. Muitas pessoas têm negado que Deus existe, que Ele sacrificou-se porque Ele quis, não sacrificou-se porque realmente quis me salvar. As pessoas acreditam e não valorizam o sacrifício que Deus fez. Assim como na vinha de Isaías, Deus tem dado chances ao homem, mas ele insiste em rejeitá-lo. A consequência do desrespeito a Deus. A parábola de Isaías não termina bem para a vinha. Deus decide abandoná-la e Deus deixou aquela vinha. Não quis mais cuidar daquilo e foi fazer outras coisas. E deixou aquela vinha apodrecendo à destruição. São algumas das consequências do desrespeito a Deus. Porque nós não podemos continuar a desrespeitar a Deus depois de todo o sacrifício que Deus deu e todo o sacrifício que continua dando na nossa vida. Agora vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca e será devorada. Derrubarei o meu muro e será pisada. Em resposta ao comportamento que a vinha teve com Deus. Em Isaías 5, versículo 5. O que isso significa? Quando o homem se afasta de Deus, ele sofre as consequências da sua própria rebelião. O pecado traz destruição. Quando você desobedece a Deus, você sofrerá consequências pelo desrespeito e pelo afastamento que você deu. É aquilo que às vezes nós dizemos por aí. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6, 23. A ausência de Deus deixa o homem vulnerável. Sabemos que o homem é vulnerável. Todas as pessoas têm a sua vulnerabilidade. A ausência de Deus deixa o homem vulnerável. E rejeitaste todo o meu conselho. Também eu me tirei da vossa calamidade. Em Provérbios 1, 25 e 26. Mas existe o chamado do arrependimento. Todo aquele que o homem quer ser vivente nesta terra, ele está prestes, ele está recebendo esta mensagem de Deus para poder arrepender-se. Por isso que hoje nós temos irmãos que falam da palavra de Deus, buscando aqueles que arrependeram-se, o chamado ao arrependimento. Mas Deus ainda dá uma oportunidade para aqueles que querem voltar para Ele. Sempre existe uma oportunidade para Deus. Ele chama os que o desrespeitam. E perdoarei aos seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 14. Jesus oferece perdão e salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em 1 João 1, 19. Vão, visitem a Bíblia, está tudo lá escrito. Conclusão. Qual será o seu futuro? O mundo está cada vez mais distante de Deus, assim como a vinha de Isaías. Mas cada um de nós pode escolher que tipo de fruto produzirá. Você dará fruto bom ou fruto mau, porque sem mim nada podeis fazer. Em João 15, 14.